A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho nessa noite compartilhar uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. E a palavra para a meditação está lá na epístola do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, lá na segunda epístola, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 1 e a parte A do versículo 2. Que eu quero me ater, eu preciso reduzir. É uma palavra que você não vai ouvir muito por aí, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou ler agora, tá bom? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Depois ele diz aqui uma série de características, mas eu quero que você grave essa parte A do versículo 2, que diz que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos, que no meio do povo de Deus haveria homens amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo? Sabe? Na atualidade, esses tempos trabalhosos, em outras versões, vai dizer tempos difíceis, né? E fala aqui sobre a extrema corrupção que vai haver nos últimos tempos. Quantos são números de homens e mulheres que foram levantados por Deus, que o Senhor derramou dons, sabe? Para aquela pessoa fosse um obreiro excelente na mão do Senhor, um servo, sabe? E quantos têm se perdido? Essa extrema corrupção é um sinal dos últimos tempos da igreja na face da terra. E cada vez está aumentando mais esse número. Nós já estamos nesses dias trabalhosos. Nós estamos vivendo num tempo onde pessoas que o Senhor derramou dons, sabe, cantores, né, que hoje em dia se intitulam como cantores e não mais como adoradores. Pessoas que começaram muito bem, mas que ganharam muita notoriedade, sabe? Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de homens que foram ungidos por Deus, mas deixou-se corromper pela fama, pelo dinheiro e chegaram nesse grau de se tornar amantes de si mesmo. Pessoas que começaram bem, mas que hoje em dia estão completamente afastados, não querem saber da sã doutrina, sabe? O Senhor derramou dom, é gente que foi levantado para adorar o Senhor, para entoar hinos de louvor e adoração a Deus, sabe? E hoje em dia são pessoas que estão se corrompendo, estão largando e não querem mais ser adoradores, sabe? Fazem exigências e são convidados para participar, estar louvando a Deus, sabe? Em igrejas estão estipulando: eu só vou cantar nessa festividade se o cachê foi de 5.000 para cima. Irmãos, os tempos trabalhosos. Avisa aí o apóstolo Paulo que esse tempo já chegou. Nós já estamos vivendo esse tempo, sabe? Homens amantes de si mesmo. E o que isso causa? Você vê que isso fala de apostasia. Pessoas que foram separadas para cantar hinos de louvor e adoração a Deus e agora estão indo para o meio secular. Ainda diz, né, cara de pau, ainda diz que porque eu fui liberta da religiosidade. Queridos, quando nós somos levantados pelo Senhor, e o Senhor, em os versículos anteriores aqui, ele diz aqui no capítulo 2, procura apresentar-te a Deus como um obreiro bem aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem essa palavra, sabe? E muitos têm se corrompido, a lista só aumenta. E a palavra de Deus também vai dizer: ai daquele que vem o escândalo, sabe? E são pessoas que você vê, se você entrar aí em perfis, né, que são perfis públicos, principalmente de jovens aí, que agora não são mais adoradores, agora são cantores, né? E agora estão gravando música secular,
sabe? Deixaram de adorar a Deus e foram seduzidos, né? Pela fama, pelo dinheiro, sabe? Você vê que até a fisionomia da pessoa mudou, né? E isso é muito triste, porque acaba, de uma certa forma, para o mal, estão inspirando outros jovens a se tornar parecido, porque as coisas do mundo são realmente um chamarisco, né? E se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba perdendo a identidade de filho de Deus. Ela acaba perdendo a identidade de um adorador. Ela deixa de ser um adorador. Sabe por quê, queridos? Eu tô falando de cantores, né? Que hoje em dia se titulam como cantores e não mais adoradores. Outro dia eu entrei no perfil de um jovem cantor e tava lá na apresentação, né, da página dele, na bio, artista, né? Então, o Senhor nos chamou para sermos artistas. O Senhor nos chamou como mensageiros, como ministros, sabe? Como adoradores. Porque quando alguém que foi separado por Deus, existem pessoas que têm o dom que Deus derramou. A pessoa pode fazer aula de canto para se aperfeiçoar, mas tem pessoas que nunca pisou no estúdio de gravação, mas quando começa a louvar e na adoração a Deus, ali naquele momento de entoar hinos ao nosso Deus, sabe? E ali pessoas são curadas através da adoração, sabe? Pessoas são libertas de demônios através da adoração. Então o inimigo de nossas almas, ele vai investir pesado para que essas pessoas venham perder a identidade de adorador e acaba indo para um outro viés. Quando vê, já não quer mais cantar igreja, sabe? Já quer fazer, cantar música, já começa a se desviar, sabe? E o número só tem crescido. E é esse tempo aqui, de homens amantes de si mesmo. E a pessoa que é amante de si mesmo, ela acaba adquirindo, ela acaba se tornando uma pessoa narcisista, uma pessoa que quer ser melhor do que os outros, egocêntricas, sabe? Que quer ser sempre o centro das atenções, que quer mostrar uma vida de luxo, quer mostrar uma vida de ostentação, quando na verdade, quando você for examinar, no fundo, essas pessoas são vazias e são pessoas que estão carregando tanta coração amargo, tanta amargura no coração, sabe? E isso é muito preocupante. Nós estamos vivendo esse dia, sabe? Não só amante de si mesmo, sabe? A autoexposição, o cuidado excessivo com o corpo, com a estética, tudo isso. O Brasil, ele ocupa aí um dos primeiros lugares no ranking do país que mais faz cirurgia plásticas. O número só tem aumentado, sabe? E o que tem aumentado nesse período, esse tipo de cirurgias plásticas, né? De harmonização facial. E você vê, a pessoa fica, sabe? Nem precisava, mas, sabe? Querer estar encaixado num padrão que o homem, que o entretenimento está propondo, sabe? E são pessoas que querem ser aceitas, são pessoas que querem lá aparecer com um artista da novela, sabe? Faz o recorte de revista e chega na minha do salão, ó, me deixa parecida aqui. Chega no cirurgião plástico, ó, me deixa parecida com essa modelo aqui, com essa atriz, sabe? São pessoas vazias, que acabam perdendo a sua identidade, né? Então, a raiz está nisso aí, amante de si mesmo, e acaba desenvolvendo essa síndrome do narcisismo, sabe? Da pessoa egocêntrica, da pessoa que quer ser melhor que os outros, sabe? Quando, na verdade, se compreendêssemos que tudo que nós temos é emprestado, porque a palavra de Deus diz que nós somos pó, né? Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos e vai ficar tudo aí. Sabe, toda essa beleza, toda essa ostentação, querido, o estágio de decomposição após a morte é igual para todo mundo, sabe? E por mais que a pessoa te ame, sabe, passou 24 horas do óbito, já começa a cheirar mal, já estoura um líquido no cérebro,
sabe? E o nosso próprio organismo ali começa a se decompor, sabe? É um estágio assim que é pavoroso. Então, nós não somos nada. O processo de decomposição é o mesmo, do rico, do pobre, do que é instruído, do que não é, sabe? Então, nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso que o apóstolo Paulo fala, sabe? Homens amantes de si mesmo, tá? E tem pessoas que, sabe, Deus entregou ali o dom, né? Derramou ali o dom da ministração da palavra de Deus, mas são pessoas que estão querendo readaptar a palavra de Deus. E existem lugares que a pessoa chega para ministrar e a pessoa fala, não traz uma palavra muito pesada não, que é para não machucar. Queridos, a palavra de Deus, ela confronta. Eu não posso fazer aqui, trazer somente palavras que vai agradar os seus ouvidos. Eu preciso compartilhar a palavra de Deus na medida que Deus me entrega, que eu compartilho, porque eu entendo que eu não tenho que guardar isso só para mim. Eu preciso derramar, eu preciso compartilhar. E quer mudar a mensagem, sabe? Quer entregar palavras. A Bíblia, ela é um manual, ela é um livro de instruções. Aqui tem preceitos, tem mandamentos, tem palavra de exortação, tem palavra de conscientização, sabe? Tem palavra de fortalecimento. Sobretudo, a palavra, ela é confrontadora, entende? Ela vai lá na junta, vai lá. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, sabe? Ela, a partir do momento que a palavra de Deus corta aqui comigo, né? Porque primeiro eu prego para mim, sabe? E depois eu venho compartilhar. E eu olho no espelho assim, eu prego para mim mesmo, sabe? E eu sou a primeira a ser tratada por essa palavra. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos nos corromper, sabe? Diante de tudo que é oferecido. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai batalhar com força para que a gente saia do propósito de Deus, para que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, para que deixemos de examinar as Escrituras, para que abandonemos a sã doutrina, né? E o apóstolo Paulo, ele instruiu muito bem Timóteo. E ele disse, Timóteo, vai chegar um tempo que não vão suportar a sã doutrina. Vai chegar um tempo que eles vão querer modificar a Bíblia, como já estão querendo introduzir. Já tem versículos que estão querendo tirar. Mas se você medita nessa palavra, essa palavra vai ficar guardada na tábua do teu coração. E conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Então, para que venhamos a ter cuidado. Se continuarmos lendo isso aqui, irmãos, aí vai dar uma pregação aí de 1 hora. E precisamos meditar e nos apegar, nos agarrarmos dessa palavra e tomarmos cuidado para que não venhamos a nos corromper, para que não venhamos a nos tornar, né, pessoas narcisistas, sabe? Porque são pessoas que têm essa síndrome, né? E a raiz começa aí, homens amantes de si mesmo. Para que não venhamos entrar para essa categoria. Porque toda pessoa, quando ela é egocêntrica demais, quando ela quer ser sempre o centro das atenções, ela vai lidar com abatimento, sabe? Porque a palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, entende? Então, nós temos que estar firmados na palavra de Deus, nos agarrando à verdade da palavra de Deus e tendo cuidado, porque os tempos difíceis já estão aí e já está notório. Às vezes a gente lê algumas notícias que deixam a gente estarrecida, né? Mas tudo isso já está na palavra. Então a gente precisa ter cuidado, porque está aí nos tempos trabalhosos e haverá aí amantes, homens de si mesmo. Aí então a pessoa acaba vivendo para ela, esquece que tudo que ela tem é emprestado, que tudo que ela tem, que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, sabe?
E Deus é tão maravilhoso que quando é derramado um dom, às vezes a pessoa foi levantada, foi criada, né? A maioria já nasceu em berço evangélico, serve ao Senhor, canta desde criança, mas quando chega num determinado momento da vida, a fama, o dinheiro, os aplausos, acaba tirando aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Quando vê, já está querendo mudar sua aparência, mudar até de sexo, sabe? Vai perdendo a identidade e é muito triste isso. Isso tem cada vez acontecido, é porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Essa palavra, ela se cumpre todos os dias, né? E quando diz aqui, porque haverão homens amantes de si mesmo. Então fica essa palavra de alerta para a igreja do Senhor Jesus, sabe? Que possamos estar firmados com Ele, para que venhamos cuidar, para não nos perdermos, sabe? Não deixar que a notoriedade, a fama, sabe? Porque, queridos, mais vale ter o seu nome no livro da vida, sabe? Muitos almejam aí um nome na calçada da fama de Hollywood. Querido, mas tudo isso vai passar. Queira ter o seu nome escrito no livro da vida. Se o Senhor te chamou, derramou sobre você o dom do louvor, seja um adorador de excelência, dê o seu melhor para o Senhor. Se o Senhor derramou um dom de ministrar a palavra, examine as escrituras, sabe? Não tenha medo de falar aquilo que o Senhor colocou nos teus lábios para falar, sabe? Para que venhamos tomar cuidado, porque esse tempo é o que nós estamos vivendo. Que não sejamos amantes de nós mesmos, porque o amante, ele é o que ele é, a terceira pessoa, ele é um intruso. O amante não é alguém que faz parte do relacionamento. O meu relacionamento com Deus tem que ser algo eu e ele, sabe? Não pode ter ali uma terceira pessoa interferindo na minha vida com Deus, na minha comunhão com Deus, sabe? E precisamos meditar mais na palavra do Senhor. Se você puder, leia as epístolas do apóstolo Paulo, leia 1 Timóteo, leia 2 Timóteo. Vai valer. Deus vai falar com você tremendamente. Sabe, irmãos, e quanto mais eu mergulho nas escrituras sagradas, eu percebo o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso estar aos pés do Senhor Jesus, o quanto eu preciso me dedicar mais para estar enquadrada nessa palavra, sabe? Para que o Senhor, para que eu seja sempre uma obreira aprovada pelo Senhor e não pelos homens, sabe? Muitos querem notoriedade, muitos querem ter milhões de seguidores, sabe? Porque o Senhor Jesus e nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, sabe? O Evangelho, o serviço cristão é servidão e amor, sabe? E nós não podemos nos perder. Nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus e tendo cuidado, porque os dias trabalhosos estão aí. Amém? O vídeo ficou bem extenso, mas eu precisava compartilhar essa palavra. E que o Senhor tenha falado ao seu coração também. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e leia a Bíblia.